noite, irmãos, graça e paz, né? Vamos dar início ao nosso culto de adoração, né? De louvor, exaltação ao nosso Deus. Queria que os irmãos abrissem o livro de Ruth, tá? Primeira Ruth 15. Não sei se os irmãos já conhecem a história de Ruth, né? Mas Primeira Ruth 15. Amém? Alguém já achou? Então pode. Primeira Ruth 15 fala assim: Então Noemi aconselhou: Veja, sua cunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus. Volte com ela. E Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. Ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Amém, irmãos? Aqui é uma pequena passagem falando da história de Ruth, né? Ruth e Noemi, que elas ficaram viúvas, né? Noemi ficou viúvas, duas noras também ficaram viúvas e resolveu voltar para sua terra natal, Noemi. E Ruth foi. Aqui é só um exemplozinho para tocar que quando Ruth poderia voltar, ficar, né, morando na sua cidade, que era uma moabita, e ali continuar a sua família, mas ela resolveu seguir a sua sogra. Mas o que toca aqui na palavra é que assim, ó, é o exemplo de Deus, o Deus que habitava na vida de Noemi. Esse exemplo fala que a Ruth, ela viu esse Deus verdadeiro, né, que a gente subentende assim, porque ela diz que resolveu seguir o Deus da Noemi, da sogra dela, né? Que mulher, né, Noemi? Mulher temente a Deus. Porque vamos olhar a nossa visão. Será que as pessoas vão olhar para nós e olhar assim e dizer assim: nossa, que Deus que tu serves, né? Eu quero servir esse teu Deus, né? Que exemplo que nós somos, né? Isso me tocou meu coração para mim, né? Será que eu estou sendo um exemplo para que as pessoas possam ver esse Deus vivo dentro de mim? Será que eu estou demonstrando aquela minha fé que Deus deixou aqui escrito na palavra dele, que para a gente não temer, né? Será nós, como servos cristãos, que estão passando por essa situação, crises, né, econômica, crise na saúde, em qualquer contexto, estamos realmente firmes na palavra ou estamos abatidos, cansados, desanimados, vendo tudo isso acontecer e apavorados? Né? Que as pessoas possam ver o nosso Deus, assim como Ruth viu o Deus de Noemi e quis seguir ela, né? Isso eu deixo uma palavra que realmente isso aconteça, que as pessoas possam ver esse Deus no nosso coração, que Deus quebrante o nosso coração, que Deus molde nosso coração para que a gente sirva verdadeiramente, que as pessoas possam ver: nossa, mas tu não está desanimado em meio à situação, tu está com ânimo. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso Deus no final vai triunfar, né? A gente sabe o que vai acontecer, né? O que nós mais almejamos? Este mundo? Não, a gente almeja o céu. Um dia a gente vai estar lá morando com ele. Então, que a nossa esperança seja somente em Cristo e não nas circunstâncias deste mundo. A nossa confiança, sabemos que Deus é fiel, né? Que ele diz que nunca viu um justo, nem sua descendência mendigar um pão. Por mais situações que passa um servo de Deus, eu creio que Deus sempre proverá, de todas as formas, de todas as situações. A gente sabe que nós temos muitos irmãos passando todo tipo de tribulação, a perseguição, né? Mas eu creio que Deus vai com proventos. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus Pai, Santo e Poderoso Deus, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada pela Tua presença aqui, Senhor Deus.
porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, Tu estás. Obrigado, porque louvado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome, que a gente nunca, Senhor Deus, se afaste por nenhum momento, Senhor Deus, que a gente fique firmado nos caminhos do Senhor, Pai. Quebranta o nosso coração, Pai. Aumenta a nossa fé, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor dá, conforme a tribulação, o Senhor vai aumentar a nossa fé, Senhor. Mas permita, Senhor Deus, que a gente venha estar dia a dia em contato contigo, Senhor Deus, temente ao Senhor, lendo a Tua palavra, obedecendo os Teus preceitos, os Teus caminhos, Deus. Faz com que a gente venha ser um servo verdadeiro, que as pessoas possam olhar no nosso coração e ver que esse Deus vivo existe, Pai. Ó Deus amado, santo e poderoso Deus, fica conosco, Deus, no decorrer deste culto, para que a gente venha louvar, Te adorar, Te exaltar, quebrando o nosso coração, aquieta nossas almas, Pai, para que a gente possa realmente dar o devido louvor, Senhor Deus. Dispersa os nossos pensamentos, faz que a gente esteja voltado somente para Ti, a Tua palavra. Abençoe o grupo de louvor, abençoe o pastor que vai ministrar a palavra, Senhor Deus. Abençoe aqueles irmãos que estão em casa assistindo o culto, Deus. Que Deus também toca no coração, Pai. Deus abençoe, Senhor Deus, essa nossa cidade, que a nossa cidade venha ganhar, que essas pessoas venham render para Cristo, Pai. Em nome de Jesus que eu Te peço e agradeço. Amém, Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a paz e graça. Amém. Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor nessa noite. Quero convidar vocês a juntos estarmos adorando ao Senhor, a juntos estarmos entregando o momento de adoração ao nosso Deus. Amém? Convido você também que está aí no seu lar, reúna-se com a sua família e vamos juntos adorar ao Senhor. Uma canção do cantor cristão, Não Sei Porquê. Assim, não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão o Salvador na cruz nos resgatou, amém? Nós não sabemos o porquê, mas nós somos gratos a esse Deus por ter entregado o seu Filho por nós, amém? Vamos cantar?
Aleluia. Glórias ao nosso Deus, amém? Neste momento nós vamos fazer o momento dos dízimos e ofertas. Você que trouxe o seu dízimo e oferta, segura em tuas mãos, amém? Estaremos orando ao Senhor e logo em seguida nós vamos estar adorando ao Senhor com mais uma canção e você pode estar dizimando e ofertando, amém? Está aqui, ó, se alguém puder botar no meio. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai poderoso, graças damos ao Senhor por esse momento, Pai. É um momento onde nós vamos te adorar, ó Deus, com os dízimos e ofertas, ó Deus. Pedimos ao Senhor que continue abençoando a tua igreja, o teu povo, ó Deus. Se porventura tem alguém passando necessidade, dificuldade, que o Senhor possa estar provendo, Senhor. E se é algo que a igreja possa estar ajudando, Senhor, com alimentos, ó Deus, que o Senhor possa estar nos usando, Pai. Deus, nós te agradecemos pelo teu favor, pela tua graça, pela tua misericórdia que tem nos alcançado, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito por nós e ainda fará, Senhor, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? Você pode estar dizimando, amém, ofertando. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Diga, Pai, eu amo a tua presença. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que nós queremos é a tua presença em nosso meio, Senhor. Tudo que nós queremos é que o Senhor se faça presente, ó Deus, quando nós estamos te adorando, Senhor, te glorificando, Pai. Porque nós estamos aqui com esse propósito, Senhor, de render louvor e adoração a Ti, ó Deus. Nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Diga, Pai, eu amo a Tua presença, Senhor. Nós amamos a Tua presença, Jesus. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto,
tua presença, Senhor. Nós queremos cantar ao Senhor e dizer que em teus braços é o nosso descanso, Pai. Nós queremos cantar a Ti, dizer, ó Deus, que segurança nós temos em Tua presença, Senhor. Temos segurança em Ti, Jesus. Segurança em Tua presença, Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos cantar ao Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca nos deixou, amém? O Senhor nunca, jamais vai nos deixar, nos desamparar. Se nós estivermos com Ele, Ele sempre estará conosco, amém? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. O seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, Eu acharei, aleluia. acharei conforto em teu amor. Pois eu sei, Senhor, Eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Eu posso estar. É meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Como é bom poder descansar em Ti, Jesus. Eu recaio em Tua graça. cante, recai em tua Recaio em Tua graça. Recaio de novo nas mãos. É pela tua graça, Senhor. Recaio em Tua graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Eu recaio em graça.
palavra, Senhor. Usa o teu servo, Senhor, pastor Ozenísio, Senhor. Usa ele com graça, Senhor, e sabedoria nesta noite, ó Deus, através da tua palavra. Venha falar aos nossos corações. Vem falar a vidas que estão assistindo, ó Deus. Que vidas sejam alcançadas pelo poder que há em tua palavra, Senhor. Pedimos ao Senhor que continue cuidando, Senhor, e nos guardando. Abençoe, Senhor, as nossas crianças, ó Deus, que não estão podendo estar aqui conosco, ó Deus, cada criança de cada lar que está assistindo essa live, ó Deus, que o Senhor possa estar guardando, Deus, que o Senhor possa estar dando sabedoria e discernimento a cada pai, Deus, para estar ajudando essas crianças, ó Deus, a amar o Senhor, a amar a tua palavra, Senhor. Pedimos ao Senhor que haja cura, Senhor. Pedimos ao Senhor que em breve, Senhor, nós possamos estar todos reunidos, ó Deus, em tua presença, te adorando, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Eu quero chamar o pastor Elzenise e quero também dar um recado que nós temos atividades para as crianças, juniores, maternal. Depois do culto você pode estar me procurando que eu vou estar dando atividades, amém? Você que está no teu lar e tem a tua criança, você pode vir aos cultos. Se você não puder participar, você pode vir nas quarta-feiras, 7h30, nós estamos aqui. Nos domingos nós estamos em 2 horários, você pode vir estar retirando material para a sua criança, amém? Pastor. Boa noite a todos. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Hoje o nosso espaço está mais restrito ainda, né? Nós não pudemos realizar o culto lá no nosso templo por conta de umas reformas que nós estamos fazendo no teto. Então nós tivemos que estar nos reunindo aqui. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. E nós estaremos dando continuidade à nossa série de mensagens baseadas em 1 Pedro. Hoje nós estaremos meditando no texto do capítulo 4 de 1 Pedro, do versículo 12 ao 19. É a parte final do capítulo 4. Nós estamos aí caminhando para o fim, para o término, né? Capítulo 5 é o último capítulo da carta de Pedro, da primeira carta. Então, de posse aí com a sua Bíblia aberta, você, cada um que está aqui, eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui, que vieram para adorar a Deus, e também a presença daqueles que nos acompanham através do Facebook. Amém? 1 Pedro, capítulo 4, do 12 ao 19, diz assim: Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome, porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus?
E se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, nós agora, Senhor, neste momento do culto que oferecemos ao Senhor esta noite, abrimos a Tua palavra e nós queremos, ó Deus, dela nos alimentar, dela, ó Deus, nutrir a nossa alma, porque, como bem diz o Senhor, como bem diz a palavra do Senhor, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E esta noite, ó Deus, eu peço que o Senhor esteja usando-me, usando os meus lábios, como boca do Senhor, para falar ao nosso coração. Abre, Deus, o nosso entendimento. Inclina, Deus, o nosso coração para a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos aprendido ao longo dessa exposição que temos feito de 1 Pedro, que um dos temas principais da carta de Pedro é o sofrimento dos seguidores de Jesus. Pedro escreve para um grupo de cristãos, né, que estavam ou que viviam numa região da Ásia, província romana, um grupo razoavelmente grande, provavelmente de 5 a 10 igrejas, né? E Pedro chama esses crentes, esses seguidores de Jesus, de peregrinos da dispersão. E já no versículo 6 e 7 do capítulo 1, Pedro diz para esses seguidores de Jesus exultarem, ainda que necessariamente, no momento, eles fossem afligidos por várias provações. E isso porque esses seguidores de Jesus, esses peregrinos da dispersão, como Pedro coloca, eles foram alcançados, digamos assim, abençoados com a salvação. O texto do versículo 3, do capítulo 1, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus mediante a fé. Pedro está falando das bênçãos com as quais esses seguidores de Jesus foram abençoados por conta da salvação, da redenção por meio de Cristo Jesus. Eles agora se tornaram herdeiros de uma herança incorruptível, uma herança incontaminável, uma herança inalterável. E Pedro, então, diante dos sofrimentos que esses seguidores de Jesus estavam enfrentando, ele escreve a carta para encorajá-los, né, para manterem-se firmes na sua fé em Jesus. Sempre quando acontece algumas dificuldades na nossa caminhada cristã,
é normal, às vezes, né, que haja um esfriamento, haja um abatimento, haja um desânimo e um desejo de, digamos assim, jogarmos a toalha, de abandonarmos a fé ou de, pelo menos, nos afastar, né? A semelhança da história lá do peregrino, né, que sai da cidade da destruição e então ele se encaminha, vai caminhando em direção à cidade celestial e quando ele fala, né, a respeito da cidade celestial, um dos habitantes ali da cidade da destruição resolve acompanhar o peregrino, né, e o nome desse acompanhante do peregrino é o vacilante. E quando o peregrino ele começa a entrar ali em alguns lugares difíceis, de caminhada difícil, o pântano do desânimo, onde ele acaba quase sendo sufocado, esse vacilante fala, puxa vida, se é assim o caminho que leva para o céu, eu vou voltar para a minha cidade. Eu não quero nem saber desse negócio. Se o começo já é assim, imagine o final. E então o vacilante, né, não é à toa que ele tem esse nome, o vacilante, ele então retrocede, ele volta. O peregrino, a sua viagem em direção à cidade celestial. Então, o sofrimento, ele faz parte da nossa vida, da nossa caminhada, da nossa jornada, porque nós estamos do lado de cá da queda. Nós estamos ainda atravessando um deserto espiritual. Nós ainda não atravessamos o Jordão espiritual, ainda não entramos na Nova Jerusalém. E até lá vai haver lutas, vai haver provações, vai haver tentações, vai haver tribulações. E Pedro então está escrevendo, quando ele chega nessa sessão aqui do capítulo 4 da sua carta, a gente pode dizer que ele chegou ao clímax, né? Se antes, lá no capítulo 1, ele Pedro falava com seus leitores que a provação, a situação de sofrimento era uma probabilidade, uma realidade possível. Aqui Pedro está falando da concretização, digamos, desse sofrimento. E Pedro então escreve ele encerra, digamos, essa sessão nesses versículos, trazendo, digamos, um encorajamento para os seus seguidores, os seguidores de Jesus, enfrentarem o sofrimento. E Pedro, então, ele dá, digamos, mostra como nós, seguidores de Jesus, devemos encarar o sofrimento. Versículo 12, ele diz assim, não, amados, né? Ele usa uma expressão bastante pastoral, carinhosa, né, para tratar desse tema bastante difícil. E ele diz, amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém. Então, o primeiro modo de nós encararmos o sofrimento é sabendo que ele virá. Não é uma coisa que nós devemos estranhar. Não é algo que nós devemos achar que... nós não deveríamos, na verdade, usando uma outra linguagem, nós não deveríamos nos surpreender quando viesse o sofrimento na nossa vida. A despeito da teologia da prosperidade, que ensina que se você vem para Jesus e os seus problemas acabaram, na verdade a Bíblia mostra uma outra direção. Venha para Jesus e você vai começar a enfrentar lutas, você vai enfrentar oposição por causa da sua fé. Devemos nos lembrar que nós estamos do lado de cada queda. E quando nós
abraçamos a fé, quando nós cremos em Jesus, nós começamos a andar na contramão de todo o sistema do mundo. E isso, evidentemente, vai nos trazer sofrimento. Os crentes aqui, para os quais eles estavam sofrendo de perseguição dos seus vizinhos, porque eles não praticavam as mesmas coisas que eles praticavam. Eles estavam sendo caluniados, inclusive. Aqui fala que eles estavam sendo, nesse texto que nós acabamos de ler, eles estavam sendo insultados por causa do nome de Cristo. Então, o sofrimento não deve ser algo que surpreenda. Então, nós precisamos ter essa perspectiva em relação ao sofrimento. É algo que vai acontecer. Não devemos achar como uma coisa estranha. A revista atualizada diz assim: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Então, nós temos aqui uma exortação para que nós não estranhemos quando tivermos que passar por provação, por lutas, por sofrimentos, por tribulação. Não é para nós ficarmos chocados com o sofrimento. Eu acho que essa perspectiva já nos ajuda bastante a gente encarar o sofrimento. Você não está sendo enganado de que não vai ter sofrimento. Vai ter sofrimento, sim. Não estranhe. Oposição virá. Será uma provação ardente. Agora, é esse sofrimento, um sofrimento que é por causa da sua fé em Jesus. Não é um sofrimento, conforme diz no versículo 15, por você cometer algum ato vergonhoso de pecado. Mas é o sofrimento. Esse sofrimento, ele tem valor. E Pedro chama esse sofrimento pelo qual os seguidores, os leitores de Pedro estão passando, de julgamento ardente. É uma palavra interessante aqui, que na nossa Bíblia em português é traduzida como provação, na minha, aqui na Almeida do século XXI. A palavra grega é peirasmos, para provação, traduzida por provação, que significa um julgamento por causa da nossa fidelidade, da nossa integridade, da virtude cristã em nossa vida, por causa da nossa constância em seguir Jesus. Quem disse isso foi Strong, um dos grandes conhecedores do Novo Testamento, da língua original do Novo Testamento. Então, esse fogo ardente da provação, ele tem uma relação com o julgamento de Deus, que já está em andamento, porque no versículo 17 fala: porque chegou a hora de começar o julgamento. E esse julgamento começa pela casa de Deus, começa pela igreja, começa pelo povo de Deus. Então, quando nós nos deparamos com essas situações pelas quais nós temos passado ultimamente, de pandemia, agora da peste dos gafanhotos, da peste dos ministros do STF, das pestes da maioria dos nossos políticos, não é para nós nos surpreendermos. Isso faz parte do juízo de Deus, de um julgamento de Deus que já está em andamento, mas ele começa por nós, ele começa na casa de Deus. Deus, ele quer tratar o seu povo. Entenda isso. Deus, ele quer tratar o seu povo. Não é que sofrer é algo maravilhoso, que supimpa, que legal, vamos fazer uma festa, né? Embora Tiago fala, né, que nós deveríamos ter grande alegria quando estivéssemos passando por várias provações. Então, Deus pode trazer essa prova
ardente de sofrimento sobre o povo dele. E de muitas maneiras, né? Deus pode usar pessoas malignas que se opõem ao Evangelho. Mas o que Deus quer fazer é refinar, é purificar a sua fé, a minha fé. É isso, esse é o digamos, talvez seja precipitado dizer, mas talvez esse seja o modus operandi de Deus nos transformar, de Deus nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo, o varão perfeito. Então, o propósito do sofrimento na vida do crente é fortalecer a nossa fé, né? E aqueles que permanecerem fiéis, né, esses serão, sim, salvos da ira vindoura de Deus, quando Jesus voltar. Então, nosso primeiro, digamos assim, orientação de Pedro para nós encararmos o sofrimento é que ele é real. Nós precisamos estar preparados. Não devemos ficar surpresos quando o sofrimento vier. A segunda orientação de Pedro para nós lidarmos melhor com o sofrimento é que nós devemos nos alegrar quando nós sofremos por conta da nossa fé em Jesus. O versículo 13 e 14 fala, principalmente o 13, fala: alegrai-vos por serdes participantes do sofrimento de Jesus. Aqui nós falamos na semana passada das tensões da vida cristã. Tem um autor chamado Oscar Cullmann, eu já citei-o algumas vezes, né? E acho interessante, e volto a citá-lo, até que a gente entenda melhor esse conceito de tensão que há nas Escrituras, de tensão que há na nossa vida. Esse autor ele fala do já, agora e o ainda não. Essas são as tensões da vida cristã. Por exemplo, eu já faço parte do reino, eu já desfruto das benesses do reino, mas ainda não na sua plenitude, na sua pujança. Eu já tenho a vida eterna, eu também já desfruto dessa vida eterna, porque quando Deus nos salvou, na verdade, Deus ele veio até nós e introduziu um novo momento, uma nova era na história da redenção. Nós passamos a fazer parte do reino de Deus que já está em andamento. E então nós podemos sofrer e ainda assim nos alegrar. Não é que nós nos alegramos pelo sofrimento em si, mas porque o texto aqui fala que quando nós devemos nos alegrar, porque esses sofrimentos que nós enfrentamos aqui faz a gente ter uma percepção ou uma participação nos sofrimentos de Cristo. A palavra participação aqui é comunhão. Nós temos comunhão em Cristo também nessa questão do sofrimento. Nós podemos experimentar um pouco daquilo que Cristo sofreu por nós. É claro que o sofrimento de Cristo, a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela não tem nenhum paralelo, né? Esse sofrimento aqui não vai me expiar dos meus pecados. O sofrimento que traz perdão, que traz remissão para os meus pecados é aquele sofrimento de Cristo lá na cruz. Mas esse sofrimento, como nós já dissemos, ele fortalece a nossa fé, ele molda o nosso caráter. Então, Pedro está exortando esses cristãos que no momento do sofrimento eles possam estar olhando para essa salvação que Deus concedeu a eles, essa salvação que já está em andamento, que já foi iniciada e que se concluirá, se revelará no último dia, quando Jesus voltar.
E outra razão, né, pela qual devemos nos alegrar, o texto mostra aqui no versículo 14 que sobre vós repousa, a parte B do versículo, repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então Pedro afirma que os crentes foram santificados pelo Espírito, eles foram regenerados. Então esse sofrimento é um sinal de que, de fato, eles são salvos, de fato, eles foram regenerados, de fato, o Espírito de Deus habita neles. É muito importante que a gente entenda isso aqui, porque a salvação não é simplesmente você achar que um dia tomou uma decisão. É claro que precisa tomar essa decisão, ou se você acha que você é salvo e está seguro porque foi batizado e porque se tornou membro de uma igreja, isso é um tanto falacioso, né? Eu preciso viver a vida com Cristo, momento após momento, e o sofrimento por causa da minha fé em Jesus é um sinal, é um indício de que, de fato, eu sou salvo. Então, Pedro parece mostrar que quando os cristãos sofrem por sua fé em Jesus, esse sofrimento em particular prova que eles têm o Espírito Santo, prova que eles de fato são o povo de Deus, e que o sofrimento que eles passam por Cristo, né, eles serão, digamos, terão uma recompensa quando Jesus voltar, quando então eles serão salvos da ira de Deus. Então, como cristãos, seguidores de Jesus, nós podemos nos alegrar em meio aos sofrimentos por causa da esperança que nós temos em Cristo Jesus. O tempo passa muito rápido. Terceira orientação que Pedro dá para os seus leitores quando eles estivessem enfrentando o sofrimento é que eles não se envergonhassem da sua fé em Cristo Jesus. Versículos 15 e 16, fala que Pedro diz: mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Então, no versículo 15, parece que tem algum tipo de sofrimento que, se o crente realmente praticar essas coisas, ele deve se envergonhar mesmo, né? Porque o sofrimento que um crente passa por conta de pecado que ele comete, isso não traz honra para Deus, isso não traz glória para Deus. Pelo contrário, isso vitupera o nome de Cristo, isso envergonha o nome de Jesus. Isso macula, mancha, suja o testemunho cristão, o bom nome de Cristo que você carrega como um seguidor de Jesus. Então, esse tipo de sofrimento, Pedro encoraja os crentes a não participarem, ainda que é pouco provável que a gente não sabe se Pedro está afirmando que, de fato, um crente possa cometer um homicídio ou roubar. Bom, tem um teólogo que ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim: sou humano e nada do que é humano eu reputo alheio a mim. Então, aquele que está de pé, olhe que não caia, né? Não sejamos soberbos, não sejamos jactanciosos na nossa fé, porque dependendo da situação, do momento, qualquer um de nós, mesmo um bom cristão, pode cometer qualquer atrocidade, né? Dependendo do momento, isso pode ocorrer. Então é bom a gente manter a nossa humildade diante de Deus. Aquele que está de pé, a Bíblia diz, olhe que não caia, mas
esse sofrimento por conta de pecado, como eu disse, não traz honra ao nome do Senhor. Na verdade, né, isso vai lhe trazer, o crente que comete pecado aqui, ainda que ele sofra as consequências aqui, isso vai trazer desonra para ele no dia em que ele tiver que comparecer diante do tribunal de Deus. E todos nós iremos comparecer, mesmo nós, crentes em Cristo Jesus. Esse tribunal diante do qual deveremos comparecer não é um tribunal, não é um julgamento condenatório, porque Cristo, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Mas, certamente, como falamos em outra ocasião, o próprio Jesus, ele disse que nós deveremos prestar contas de tudo que nós fizermos, inclusive das nossas palavras frívolas e tolas, né? Então, os cristãos, eles não devem, nós seguidores de Jesus, nós não devemos ter vergonha pelo fato de sofrermos por conta de seguirmos a Jesus, por causa da nossa fé em Jesus. Porque quando nós sofremos por conta da nossa fé, isso vai trazer honra para o nome de Cristo aqui na terra. Embora, de fato, às vezes, a gente possa passar alguns constrangimentos por causa da nossa fé, né? Mas lá naquele dia, no tribunal escatológico de Deus, né, nós seremos honrados. Precisamos pensar assim, porque é isso que a Bíblia diz. E os versículos 17 e 18 fala assim: porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus e se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? A pergunta é retórica, né? E ele diz aqui assim, versículo 18, porque se para o justo é difícil ser salvo, se para o justo é difícil ser salvo, onde comparecerá o ímpio? O ímpio vai para o inferno. É isso que o texto está dizendo. Mas a salvação realmente não é fácil. É por isso que eu estou falando. Você que está me vendo aí, meu irmão, minha irmã, que está muito acomodado, se escondendo atrás desse negócio da pandemia, usando isso como justificativa para não buscar a Deus, para não estar congregando. Eu sei que tem casos, irmãos, irmãs, que precisam realmente manter o isolamento social, mas eu sei também que muitos estão encontrando uma justificativa que para si talvez seja plausível para não frequentar os cultos, para se afastar de Deus. Então, tenha muito cuidado. Não se iluda com uma falsa segurança de salvação, porque você é membro desta igreja ou de qualquer outra igreja, porque você se batizou. Não se iluda com isso. Não se iluda, você pode estar indo para o inferno completamente iludido, fundamentado numa falsa segurança de salvação. Há certas coisas com o Senhor. A porta é estreita, o caminho é estreito. Jesus já disse isso. Não é largo, não. É difícil mesmo. É difícil. Então, no versículo 16, nós temos um comando para glorificar a Deus, pelo nome de Cristo, na nossa maneira, digamos assim, de glorificar, de esperarmos e confiarmos em Deus. Pedro, ele conclui o texto com o versículo 19,
E aqui ele nos dá uma outra atitude diante em que podemos enfrentar o sofrimento. Versículo 19 fala assim: portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Confie em Cristo enquanto você sofre por seguir a Jesus. Confie a sua vida a Deus. A ideia de confiar aqui é aquela ideia de você... quando os pais se separam, geralmente o filho, né, tem uma decisão judicial para isso, onde a guarda é entregue a um dos pais. A ideia aqui é que você deve entregar a guarda da sua vida aos cuidados de Deus. Então, Pedro, ele conclui aqui essa sessão de 12 a 19, com o versículo 19, exortando esses cristãos a confiarem em Deus quando eles sofrerem de acordo com a sua vontade. Então, eu quero concluir fazendo algumas aplicações rápidas, além das que nós já compartilhamos. Então, quando você, meu irmão, minha irmã, estiver passando por sofrimento, não estranhe, né? Não fique chocado, né? Se esse sofrimento é por causa da sua fé em Cristo Jesus. Segundo, confie em Deus quando você estiver sofrendo por causa da sua fé em Jesus, porque isso é prova de que você tem o Espírito de Deus e que você será livre, salvo daquela ira vindoura do Senhor no último dia, quando Jesus voltar. Terceira aplicação, quando você sofrer por sua fé em Jesus, peça ao Senhor que use essa situação de sofrimento para você evangelizar os perdidos. Quinta aplicação, esteja disposto, talvez você não esteja sofrendo, mas você deve estar disposto a identificar e ajudar os irmãos, o irmão ou a irmã, que porventura esteja passando por sofrimento por conta da sua fé em Jesus. E procure alguma maneira de ajudar, de ministrar na vida desse irmão. Se você estiver sofrendo, lembre-se que sofrer por causa de Cristo, por causa da sua fé, é uma honra. Não é motivo para você ficar envergonhado, mas é motivo para você, digamos, se orgulhar. Sétima aplicação. Peça a Deus que lhe dê coragem de estar disposto a sofrer por sua fé em Jesus, se assim for a vontade do Senhor na sua vida. Oitavo, sofra por Jesus com piedade, mas não em silêncio. Peça ajuda a alguém, compartilhe o fardo, alguém pode ajudar você nessa situação. E por último, ore por seus inimigos, porque Deus os julgará. E a certeza dessa salvação que nós temos, de que nós estaremos livres da ira vindoura, né? Nós que cremos em Cristo seremos livres, mas os ímpios não. Os ímpios irão enfrentar essa ira vindoura. E isso deve nos levar a orar pela salvação desses perdidos, desses incrédulos, para que Deus possa libertá-los. Então, não se surpreenda quando você sofrer por sua fé em Cristo. Alegre-se quando você sofre pela sua fé em Cristo e não tenha vergonha disso. Confie em Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra. Ó Deus, que nos traz um tema difícil de digerirmos, ó Deus, principalmente no nosso contexto de uma sociedade
hedonista que busca o prazer pelo prazer e tenta, ó Deus, de toda maneira escapar de qualquer tipo de sofrimento. Nós todos, Deus, não vemos o sofrimento de bom grado e cremos que o Senhor também não o vê. Mas faz parte, Senhor, do nosso processo de aprendizado, de crescimento, de refino, ó Deus, da nossa fé em Cristo Jesus. E se assim, ó Deus, aprouver o Senhor de enfrentarmos sofrimentos, Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude e nos faça olhar para o sofrimento, ó Deus, dentro de uma perspectiva do Senhor, da Tua palavra. Nós queremos, Deus, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado aqui nesta terra, em nós e através das nossas vidas. Esta é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela presença de todos. Neste momento, então, nós estamos encerrando. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor.